Fala, turma! Voltei. Como eu falei para vocês aí, eu interrompi aquela gravação anterior para o vídeo não ficar tão extenso, a aula não ficar cansativa aí, e a gente poder acompanhar com paciência todos os outros roteiros, ok? Então, a partir desse vídeo, nós vamos ter aí, continuando, né? Potenciação de radicais. De novo, a gente vai compreender a teoria em cima dos exercícios, até porque vocês já estão com o livro aí, vocês podem ler à vontade, como que se fala lá na teoria, as definições, e a gente vai mandar a bronca nos exercícios. À medida que a gente pratica o exercício, vocês vão poder compreender o que está aí na teoria, beleza? Esse exercício aí sobre potenciação de radicais está lá na página 51, então vocês podem acompanhar. Eu escolhi, na questão 1, escolhi duas letras, que foram as letras A e a letra F, e a ideia aí na potenciação de radicais, gente, é fazer o seguinte, ele está pedindo na questão 1, vamos calcular. O que tem lá na teoria, na potenciação de radicais, em outras palavras, nada mais é do que fazer isso, olha. A ideia básica aí é pegar esse cidadão, que é o expoente, e fazer com que ele venha aqui para dentro do radicando, certo? A gente vai pegar o carinha aqui, que é o expoente, no caso 2, e ele virá para dentro do radicando. A gente vai eliminar os parênteses. Lembra aí, ó, parênteses, não é eliminar parênteses não, viu? Depois dizer que a professora Divânia está mandando eliminar parênteses aí. Brincadeirinha. Simbora. Então, a ideia é pegar o expoente que está aqui do lado de fora da raiz e trazer para dentro. Solução? Simbora para a solução aqui. Raiz quadrada de 21 elevado a 2. O que vai acontecer? O parêntese aqui na outra linha já sumiu. Ó. Esse parêntese ele já sumiu. Por que ele sumiu? Eu observo aqui que o índice é 2. Olha aqui. Porque se não aparece nenhum número lá dentro do índice, ele é 2. E o expoente também é 2. Ok? Então, eliminei os parênteses e trouxe este expoente aqui para dentro. Elimino o parêntese e coloco o expoente ali dentro. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Tá vendo que quando o índice e o expoente forem iguais, olha o que acontece, como a gente combinou lá na sala, cancela o CPF. E escreve a resposta só quem sobrou para contar a história. No caso, foi 21. Quando o expoente e o índice eles forem iguais, a gente corta todo mundo e fica só aquele que não deu para fazer essa lei do cancelamento. Ok? Vejam que aqui, ó, o índice é igual ao expoente. Nessa situação, cancelei, a raiz também deixou de existir e ficou apenas o 21. É isso que a teoria fala, certo? Qualquer número elevado, qualquer raiz elevada a um expoente n qualquer, né? Quando eles são iguais, a gente faz essa lei de cancelamento, certo? É potenciação de radicais. Leiam direitinho aí a definição e depois compreendam com a prática. Simbora aqui para a letra F. A letra F nós temos raiz sexta de 8 elevado a 2. A mesma pegada, meu povo. A mesma pegada. Vejam bem, eu vou pegar esse carinha aqui, esse 2, e vou trazer para dentro da raiz. Certo? Vou trazer esse 2 para dentro da raiz. Feliz da vida. Olha só, olha só, olha só. Eliminei o parêntese, ó. A partir do momento que eu tiro o parêntese, o 2 ele já vem para dentro da raiz. Tirou o parêntese, o expoente vem para dentro da raiz. Agora, tem o seguinte nessa questão. A gente vai observar o seguinte. A raiz sexta de 8 elevado a 2. A gente vê que o 6 ele pode ser simplificado e o 2 também. Eles podem ser simplificados por um mesmo
divisor comum, certo? Eles terão um divisor em comum. E o máximo divisor comum entre 6 e 2 é o próprio 2. É o que acontece aqui na sequência. Olha só, 6, eu peguei o 2, que é o divisor comum, e esse outro 2 aqui, que é o mesmo divisor comum. Eu dividi o 6 por 2, que me deu 3, o resultado está aqui, e divido 2 por 2, que me dá 1, o resultado está aqui. Aí você diz, professor, o 1 não está aí não, professor, o 1 não está aí não. Eu digo que ele está e eu provo por quê. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, é 8 elevado a 1, só que não precisa aparecer, certo? Só que tem o seguinte, deixa eu mostrar para vocês que coisa maravilhosa. Esse 8 aqui, ele está grande para essa raiz, certo? A gente vai pensar, será que esse 8 ele pode ser decomposto? Decompor esse 8? Lembra que a gente fazia decomposição de radicais? Esse 8. A gente pode decompor esse 8 por 2? Vamos ver? Aí você vê, 8 dividido para 2 dá 4. Beleza. 4 dá para 2? Dá. Dá 2 aqui. E ainda continua por 2? Continua. Dá 2. 2 dividido para 2, aqui a gente encerra com o 1. Ou seja, eu tenho aqui 2 elevado a 3. Esse 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, eu posso fazer o seguinte, eu pensei aqui, eu posso transformar o índice, eu posso ter um índice e um expoente iguais, para poder fazer a lei de cancelamento. Então, 8 é igual a 2 ao cubo. E olha ele aqui, 8 é igual a 2 ao cubo. Nessas condições, eu tenho todo o direito do mundo, de cancelar, como disse na aula, os CPFs, a raiz cúbica e esse cubo aqui, e só escrevo quem restou para contar a história, que foi o 2. Certo? Foi só um joguinho de vai e vem numérico, somente, porque poderia você terminar a questão aqui e dizer, professor, eu terminei. Só que você pode ir mais além, observar isso. Matemática não é se prender a apenas uma situação. A matemática é você abrir um leque de possibilidades, certo? As estratégias da vida. Entenderam isso aí? Deixa eu apagar, qualquer coisa vocês voltam o vídeo e verificam. Beleza? Vamos lá. O que é que temos a seguir? Sim, ainda na página 51, a gente tem a questão 6. A questão 6 é a mesma ideia de potenciação de radicais, mas é um pouquinho trabalhoso, viu? Eu confesso já. Olha só, eu solicitei esse exercício também com o pessoal do presencial. Ainda teve turma que não recebeu essa explicação, que foi no caso, acho que foi o nono B, ainda não teve essa explicação, que tem para o nono A. E já de antemão, essa videoaula aqui é destinada para as duas turmas, tendo em vista que nós vamos ter a nossa provinha, nosso simuladinho ainda essa semana. Então, todo mundo já tem que estar com isso em mãos. Ok? A questão 6, na página 51, ela diz o seguinte: aplicando a propriedade distributiva, calcule. A gente sabe que propriedade distributiva é relacionada à multiplicação. Aquele negocinho de chuveirinho, chuveirinho, isso aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Entenderam? É isso, propriedade distributiva. É distribuir os números. Aí, como a gente já vinha calculando ali, para colocar as raízes nos mesmos índices. Então, eu tenho aqui a letra A, eu pedi no ato da aula apenas a letra A. Essa letra E ficou apenas para tirar uma dúvida de um estudante lá do nono A, e depois a gente fala sobre ela. Vamos para a letra A aqui. A letra A diz assim, dentro de parênteses, né, raiz cúbica mais raiz 2, fechou parêntese, elevado ao quadrado. Como é que desenvolve isso, professora, pelo amor de Deus? Lembra que aqui, ó, a minha base aqui é todo mundo que está dentro desse parênteses. A base aqui é
raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. A base é essa. O expoente é quanto, gente? O expoente é 2. Lembra lá, na lógica, não precisa nenhuma explicação, aquelas explicações romanas, galácticas, para entender, não. Na lógica, o expoente, no caso 2, ele me diz quantas vezes eu vou repetir essa base em forma de multiplicação. Ou seja, 2 vezes em forma de multiplicação. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 vezes, não precisa aparecer, porque quando está entre parênteses e juntinho, já significa que é multiplicação. Então, vezes. E olha aqui de novo a base. Eu repeti a base 2 vezes, porque o expoente me disse, repita essa base 2 vezes, certo? E depois de toda essa conversa, esse lenga-lenga todo aí, a gente vai fazer a distributividade, a propriedade distributiva da multiplicação. Que é isso, professora? Eu vou pegar e multiplicar esse garoto, raiz de 3 vezes raiz de 3. Vejam, aí eu volto de novo para a mesma ideia de potenciação. Raiz de 3 e raiz de 3 são a mesma pessoa, em forma de multiplicação. Quando elas são a mesma pessoa, então ela vai ficar igual a isso aqui, ó, dentro de parênteses, raiz de 3 elevado ao quadrado. Por quê? São a mesma pessoa, em forma de multiplicação e repetidas 2 vezes. Tá aqui. A gente sabe também que aqui é positivo. Raiz de 3, ele é positivo, né? Raiz de 3. Esse raiz de 3 é positivo. Por que eu estou querendo falar sobre isso aqui? Só consertar aqui, tá? Raiz de 3 é positivo. Por quê? Eu vou distribuir agora, multiplicar esse raiz de 3 por raiz de 2. Aí, eu vou olhar também os sinais, certo? Deixa eu ver se o amarelinho dá para a gente... Ó, vou fazer mais por mais. Mais por mais, mais. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 3 vezes raiz de 2. Tá aqui. Certo? Quando eu distribuir já esse raiz de 3 para os dois termos que estão ali dentro, agora eu vou olhar para esse segundo termo. Ok? Vou olhar para o segundo termo aqui. Deixa eu apagar todo mundo e ter uma nova visualização aqui. Agora eu vou pegar esse raiz de 2 e multiplicar com esse raiz de 3, e esse raiz de 2 multiplicar com esse raiz de 2. Olha o sinal, mais, aqui é quem? Mais também, concordam? Então, eu vou fazer mais por mais, olha isso aqui, fazer mais por mais vai me dar mais. Raiz de 3, desculpa, raiz de 2 vezes raiz de 3, fica raiz de 2 vezes raiz de 3. E quando eu faço mais por mais, eu tenho mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2, é a história lá, eles são as mesmas pessoas, as mesmas criaturas, repetido 2 vezes em forma de multiplicação. Então, ele vai ficar isso aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado. Eu coloquei dentro de parênteses porque ele ainda tem essa raizinha aqui. E se você observar, isso aqui é o início da nossa explicação, de trazer esse carinha aqui para dentro. Mas como a gente já tem uma noçãozinha de quem é quem nessa conversa, a gente já pode fazer o seguinte. Me acompanha, me acompanha. Não se perde aí no meio do caminho. Não se perde não, viu? Olha a próxima linha. O índice aqui é quanto, gente? Já posso ouvir o grito. 2. Muito bem. Se o índice aqui é 2, eu cancelo esse 2 com esse 2 aqui. Certo? E vai me restar 3. Joinha. Prosseguindo. Vou pegar o amarelinho. Gostei. Eu tenho mais. Veja, o índice aqui é quanto? 2. E aqui é 2. Certo? Eles têm o mesmo índice. A gente acabou de ver
já tinha visto antes, aí depois que transformou as raízes nos mesmos índices, a gente reviu que numa multiplicação com radicais de mesmo índice, a gente só é repetir o índice aqui, a raiz quadrada, e colocar os cidadãos dentro de uma única raiz. Olha eles aqui, raiz de 3 vezes 2. Só trouxe para dentro da raiz, certo? Esse sinal de mais, vou ver se ainda tem caneta para isso. Esse sinal de mais, eu só fiz repeti-lo aqui. Mais. E aí também eu vejo, é o mesmo índice aqui dentro? É sim, é 2. É a mesma conversa anteriormente. Eu repito a raiz, tá vendo aqui? Que é o mesmo índice, raiz quadrada, e coloquei os cidadãos dentro de uma única raiz. Olha eles aqui, certo? Ah, deixa eu pegar aqui outra canetinha. Isso. Esse mais aqui, ele está repetido, certo? Estou repetindo aqui. Opa. Aqui. Esse mais aqui, ele foi repetido, tá vendo? Esse mais. E a mesma conversa aqui, ó. Índice 2, expoente 2, de cara, amores. A gente já pode cancelar todo mundo, até os parênteses, certo? Cancelou, cancelou. Olha ele aqui, ficou só o 2. Joinha. Joia, joia, joia. Depois de todo esse processo, a gente vai ver agora o seguinte. Deixa eu só puxar mais um pouquinho para cima. A gente vai ver aqui. Já trouxe todo mundo para cá. A gente vai ver os termos semelhantes. A gente, quando eu fiz a pergunta na escola, esse 3 aqui, ele é semelhante a esse 2? A turma disse, não, professora, não. Eu não estou perguntando se 3 é igual a 2, estou perguntando se 3 é semelhante ao 2, na ideia de fazerem parte do mesmo conjunto, de terem a mesma natureza, certo? Então, o 3, esse 3 e esse 2, eles são semelhantes na ideia de estarem dentro de um mesmo conjunto. Eles estão dentro do conjunto dos naturais, eles estão dentro dos conjuntos inteiros, estão dentro do conjunto dos racionais. E eles são diferentes desse aqui de radicais, certo? Você vê que a natureza deles é diferente. Isso aqui está dentro de raiz. Ele está dentro de uma raiz. É diferente dele estar fora. Então, eles são semelhantes. Então, a gente vai fazer o que na próxima linha? Agrupar os termos semelhantes. Eu vou pegar o 3. Qual é o sinal que está antes do 2? Mais. Coloca aqui o mais. Esse mais aqui, olha. Esse mais vem para cá. E esse 2, ele vem para cá. Eu estou agrupando os termos semelhantes, certo? Agrupei os termos semelhantes aqui. 3 mais 2. E o que aconteceu? Agora eu vou apagar, já que vocês visualizaram essa explicação que eu dei, vou apagar para eu trabalhar com outro. Vamos ver quais são os outros termos semelhantes entre si. Eu tenho aqui, se eu multiplicar a raiz de 3 vezes 2, 3 vezes 2 é quanto, gente? 6. Repeti a raiz e fiz a multiplicação. Repetiu mais, raiz de 2 vezes 3, 6. Certo? Então, tá aqui. Agora, vamos continuar a nossa resoluçãozinha. Nossa resolução aqui. 3 mais 2 é igual a 5. Beleza. Esse mais, aqui 3 mais 2 é igual a 5. Esse mais está aqui. E esse 2 raiz de 6? O que aconteceu com eles? Vejam bem, eles são semelhantes entre si na sua natureza. A gente não sabe quanto aqui é raiz de 6, a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente lembra que a gente já trabalhou adição de radicais? É isso aqui. Eu estou vendo uma raiz de 6 mais uma raiz de 6. Isso significa que eu tenho duas vezes raiz de 6. Entenderam?
uma raiz de 6 mais uma raiz de 6, eu tenho 2 raízes de 6. Feito isso, eu não posso, de jeito nenhum, pegar 5 mais 2. Por que eu não posso pegar 5 mais 2? Porque esse 2, ele está multiplicando a raiz de 6. E até então, eu não sei quanto é que é a raiz de 6. Existe a raiz quebradinha lá de 6, mas nesse momento não é possível lá de fazer 5 mais 2 raiz de 6 assim de cara. Primeiro a gente tem que transformar, colocar uma raiz aproximada, desculpa, um valor aproximado para a raiz de 6, para fazer 2 vezes, digamos que a raiz aproximada de 6 seja, sei, 2,5, se chegar perto, né, 2,5, então faria 2 vezes 2,5, aí daria 5, aí ficaria 5 mais 5. Mas até então a gente não sabe quanto é raiz de 6. Então fica assim, 2 raiz de 6. E a resposta final é 5 mais 2 raiz de 6. Para por aí, certo? Isso foi, a gente usou a propriedade distributiva, vai mexer aqui um pouquinho, a propriedade distributiva, a gente utilizou a propriedade distributiva para calcular essa raiz. O fato semelhante aconteceu na letra E. Eu vou deixar para vocês analisarem e refletirem aí, certo? Foi o mesmo passo a passo, foi o mesmo procedimento, só mudou o número, só mudaram-se os números, mas o procedimento foi o mesmo. Então, eu vou deixar para vocês degustarem sozinhos essa letra E. Vocês vão praticar. Apesar de que já tem a solução aqui, certo? A única coisa que vocês vão fazer é aquele joguinho. Ah, foi feito isso, jogou para cá, multiplicou. Volta a explicação de como foi realizada aqui na letra A, e aí procedam com a letra E. Eu só vou ressaltar o seguinte, que você observa que aqui na letra E deu um resultado natural, certo? Um resultado natural, que foi 4. Aí você diz, e como foi possível chegar a 4, professora? Porque quando faz todo o cálculo lá de corre, de corta, de cancela, a gente chega nisso aqui, gente, olha. A gente pegou os termos semelhantes, eu já estou nessa linha 11 menos 7. Lembra que pega o sinal que vem junto, termo semelhante, 11 menos 7. Aí eu repeti o menos que estava aqui, e repeti, e fiz 11 vezes 7, 77, dentro da raiz, repeti o mais, e 7 vezes 11 dentro da raiz. Você vê que eles ficaram iguais, né? Aparentemente iguais. Olha aqui, quando você faz 11 menos 7, dá 4. 11 menos 7 dá 4. Mas vocês lembram que eu já falei sobre isso nas primeiras aulas, sobre a tabelinha da regra do sinal. Sinais diferentes, né? Sinais diferentes, a gente faz a conta de menos e dá o sinal do maior número. Mas nesse caso, os números são iguais. Quando eles são iguais e os sinais são diferentes, simplesmente cancela e cancela, certo? Quando eles são iguais e os sinais são diferentes, simplesmente cancela, como os meninos disseram lá na escola, junto comigo, cancela e cancela o CPF. Deixa eu cancelar assim. Cancelar assim, olha. Vou tentar cancelar assim. Cancelou. Se cancelou, isso aqui vai ser 0. Se é 0, só repete o resultado final. Ok? Só queria dar esse detalhezinho aí para vocês. E aqui, ó, menos raiz de 77 mais a raiz de 77, eles são termos semelhantes na sua natureza, são do conjunto dos irracionais, a gente viu isso, e aí a gente pode fazer esse cálculo. Joinha, pratiquem essa letra E. Vamos ver o que a gente tem aí na sequência. Aqui. Racionalização de denominadores. Página 53 foi de onde eu peguei os exercícios que a gente vai trabalhar agora, certo? O que é racionalizar os denominadores, professora? É a gente observar que quando as raízes elas vêm
na parte de baixo de uma fração, deixa eu mudar aqui a caneta. Quando a raiz ela vem na parte de baixo da fração, a gente precisa transformar essa parte de baixo, que a gente chama de denominador, a gente precisa transformar isso num número natural ou num número racional diferente de zero, certo? A gente sabe que qualquer que seja a raiz, principalmente ela, quando ela não é exata, ela é irracional. E aí a gente não consegue dividir de cara esses números, certo? Então aí o que vai fazer? A gente vai racionalizar os denominadores. O que é isso? É transformar o que antes era raiz, a gente vai transformar no número natural. Vejam que bacana como é que a gente vai fazer agora. As definições estão lá na página 53, vocês leiam depois a parte teórica, e a gente já vai partir para a prática. Aqui, olha, página 53. A primeira questão diz o seguinte: racionalize o denominador de cada uma das expressões. Ou seja, a gente vai transformar o que era a raiz de 10, no caso da letra A, 2, sobre a raiz de 10, que é o denominador, a gente vai transformar essa raiz de 10 num número natural. Veja como é interessante. Vai mexer com a estrutura do numerador, de quem está em cima? Vai mexer sim. Por quê? A lógica é a seguinte: eu tenho a raiz de 2, 2 sobre a raiz de 10. Aí, o procedimento é multiplicar, certo? Repete o quesito, 2 sobre raiz de 10, nesse caso. Repete. Depois, multiplica, coloca o sinal de multiplicação e pega a raiz, que é 10, chamada de fator racionalizante. Pega essa raiz e coloca em cima e embaixo em uma outra fração. Foi isso aqui, ó, nessa outra fração aqui, tá vendo? Olha, a gente só repetiu. A gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo fator racionalizado, que no caso é o raiz de 10, no caso dessa questão. Veja, eu só repeti o denominador. Multiplicando, ok? E aí, vamos ver o seguinte. Quando a gente faz isso, a gente vai multiplicar 2 vezes raiz de 10. É como se aqui, como não? Porque aqui existe o número 1, não existe? É porque ele é facultativo. Então, é 2 vezes 1, 2. Raiz de 10, raiz de 10. Repetiu raiz de 10, certo? Fica 2 vezes 1, 2. E tem um 1 aqui na frente. Raiz de 10, raiz de 10. Então, em cima, o numerador é 2, raiz de 10. E embaixo? Lembra que eu falei? Eles são a mesma pessoa, raiz de 10 e raiz de 10. Sendo eles as mesmas pessoas, eu vou colocar dentro de um parêntese e elevar a 2, porque eles têm 2 aqui. É forma de multiplicação. Eles estão aparecendo duas vezes? Estão. E aí vai ficar fácil, porque eu vou observar o seguinte: qual é o índice aqui dentro? Gritem, gritem. 2, muito bem. E ele está elevado a 2. Lembra o que acontece? Índice 2, expoente 2, cancela. Cancela. Depois de cancelados, olha o que vai acontecer aqui. Repete o numerador, porque já está irredutível aqui o numerador. Aqui, ó, 2 raiz de 10, 2 raiz de 10. E quando a gente cancelou isso aqui, ficou apenas 10. Está aqui o 10. 2 raiz de 10. Porém, a gente pode observar o seguinte, que no numerador e o denominador, eles podem ser divididos por o mesmo denominador. Eles têm um denominador comum. Desculpa, um divisor comum. Eles têm um divisor comum. Em cima, eu posso dividir por 2. Deixa eu cortar aqui. Aqui, olha, eu posso dividir aqui por 2. 2 dividido por 2. E eu posso dividir também o 10 por 2. Certo? Quando eu divido 2 por 2, é isso aqui, gente, que eu quero dizer que vai fazer essa divisão, simplificar. Aqui, deixa eu só tentar pegar aqui para vocês. E dividir por... Opa, eu coloquei 3. Espera aí. Aqui é 2.
Divide 2 por 2. Esse 2 aqui não é da raiz, não, tá, gente? É o 2 da divisão. Deixa eu tirar daqui, senão todo mundo vai se complicar aqui, se confundir. Aí, pronto. Aqui, deixa eu colocar aqui. É esse 2 aqui, ó. Ele pode ser dividido por 2. Pode ser dividido por 2. Não é o 2 da raiz. E esse 10, ele pode ser dividido por 2, porque estou dividindo pelo mesmo fator. Quando eu divido 2 por 2, vai dar 1 aqui. Ele não precisa aparecer. Quando eu divido 10 por 2, me dá 5. Então, fica 1 raiz de 10 sobre 5. Mas como 1 não precisa aparecer, esse 1 não precisa aparecer, então a conta vai ficar assim. 10 sobre, raiz de 10 sobre 5. Só isso. Na letra... isso mesmo. Na letra D, eu tenho raiz de 5 sobre raiz de 2. Eu tenho tanto em cima quanto embaixo. Mas o processo vai ser olhar o fator racionalizante. O fator racionalizante aqui na letra D é quanto? É o denominador. E o denominador é raiz de 2. Então, qual é o passo? Repetir aqui, ó, raiz de 5 sobre raiz de 2. Multiplicação, que é o sinal. E o fator racionalizante, tanto numerador quanto denominador. Raiz de 2. Certo? Quando eu faço o índice não é o mesmo? Aqui, ó, raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 2. Então, eu coloco todo mundo aqui em cima, dentro da mesma raiz, e faço 5 vezes 2. Certo? E aqui embaixo a mesma conversa. Os caras são iguais. Estão multiplicando entre si. Então, eu vou colocar aqui dentro. Elevado a 2. Beleza? Agora, veja bem. Raiz quadrada. 5 vezes 2, 10. Até aqui, tudo bem. Houve uma carreirinha aqui da canetinha. Aqui, raiz de 10. Sim, a raiz de 5 vezes 2 é igual a raiz de 10, porque 5 vezes 2 é 10. E aqui, o índice é o mesmo, ó, 2, e o expoente é 2. Nessa situação, cancela e cancela, escreve apenas quem sobrou. Raiz de 2. Desculpa, 2. Certo? Então, a resposta é raiz de 10 sobre 2. Não tem mais nada a ser feito por aí. Ok? Curiosamente, eu acho que, curiosamente, ficou raiz de 10 tanto na letra A quanto na letra E, né? Foi só um fato curioso, viu? Não são, às vezes, questões, não. Foi um fato curioso. E mudou o denominador, né? Pois bem. Sim, na letra I, vamos ver aqui que tem na letra I. Tem uma coisinha mais complexa. Eu tenho 2 raiz de 3 e 5 raiz de 2. E aí a ideia é a mesma. Repetir aqui 2 raiz de 3 sobre 5 raiz de 2. Vou multiplicar pelo fator racionalizante. Aí, quem é o fator racionalizante? É o denominador. Só que o denominador aqui é 5 raiz de 2. Mas o fator racionalizante será o 2. Apenas a raiz de 2. O 5, ele fica intacto por enquanto. Certo? Eu vou usar apenas a raiz de 2. Agora, vamos ver aqui. Deixa eu apagar. Deixa só eu dar uma checada aqui. Para ver como que estão. Isso. Ficou o risquinho ali, mas aqui a gente resolve. Certo? Isso aqui. Então, vamos lá. Peguei o fator racionalizante. Deixa eu apagar aqui. Peguei o fator racionalizante, que foi raiz de 2. Beleza. Agora, vamos embora. Tá certo aqui. Vejam bem. Lembrando que aqui é 1, certo? 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Beleza? Raiz de 3 vezes a raiz de 2
O índice não é o mesmo, gente. Olha só, o índice é o mesmo. Então, ó, repita a raiz grande. E 3 vezes 2 eu coloquei dentro da raiz. Certo? Em cima foi esse processo que a gente utilizou aí. E para o denominador, como é que fica? Denominador. O 5, repete o 5. Dentro de parênteses, eu vou colocar os caras que são iguais, ó, raiz de 2 e raiz de 2. Eles estão em forma de multiplicação, repetido 2 vezes, então é elevado a 2. O índice deles é 2, aqui dentro é 2, vocês já sabem. Quando o índice e o expoente são iguais, a gente cancela e cancela, certo? Fiz isso. E agora? Lembrando que aqui, ó, apesar de não aparecer, mas tem os 5 vezes 2. Lembra que eu falei que quando tem parêntese na multiplicação, não precisa colocar o sinalzinho de multiplicação. Mas ele está ali. Isso por quê? Eu repeti aqui, ó, 2, 2, tá aqui, ó, esse aqui do numerador. Ó. Esse 2, ele está aqui. Raiz de 3 vezes 2 é igual a raiz de 6, porque 3 vezes 2 é 6. Se é o numerador, 2 raiz de 6. 2 raiz de 6. E o denominador? 5. Tá aqui o 5. Tá aqui o 5. O vezes. Tá aqui o vezes. Certo? E o 2. Por que 2? Porque a gente cancelou e cancelou. Só restou o 2 aqui. Só restou o 2. Ok? Aí você daria o resultado, seria duas, deixa eu apagar aqui, é porque eu não coloquei, mas vocês têm que entender o seguinte, 2 raiz de 6 seria aqui assim, ó, deixa eu pegar isso aqui, vou trazer aqui para baixo, tá? Para vocês entenderem como ficou. Ficou assim, 2 raiz de 6 sobre 5 vezes 2, 10. Ficou assim. 2 raiz de 6 sobre 10. Lembra que aqui, olha aqui, a gente dividiu 2 e 10 pelo mesmo denominador divisor comum entre eles têm um divisor comum, que no caso aqui seria quanto? Divisor comum entre eles? 2. Ó, se eu dividir 2 para 2 e 10 para 2. 2 dividido para 2 vai me dar 1 aqui. Certo? Vai me dar 1. E 10 dividido para 2 vai me dar 5. Por isso que dá a raiz de 6 sobre 5. Entenderam? Entenderam o processo? Vocês colocam aí, se quiserem. E é isso. Ok? Essa aí foi a primeira questão sobre a racionalização de denominadores. Revejam aí a explicação inicial e pratiquem de novo esse exercício aí. Eu recomendo. Vamos ver que a gente tem ainda mais. Ah, tem aqui ainda na página 53. Questão 2. Questão 2. É uma expressão e a gente vai precisar racionalizar os denominadores para resolver essa expressão. Primeiro passo é repetir a expressão que estava, né? Raiz de 3 menos raiz de 2. Eu escolhi a letra D para resolver aqui. Com raiz de 3 menos raiz de 2 sobre raiz de 3. E os passos é multiplicar o fator racionalizante, no caso é 3, então multiplica. Tá aqui. Aí lembra aqui o seguinte, eu vou pegar raiz quadrada, né? Eu vou pegar essa raiz quadrada, eu vou falar sobre isso na outra viagem eu falo. Os caras, aqui, ó, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. São os mesmos? São. Repetido 2 vezes, né? Então tá aqui. Isso aqui. Menos, tá aqui, menos. Esse menos tá aqui, ó. Menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 3.
Então, coloca todo mundo logo dentro de uma raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 3. E o fator racionalizante, raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 3, está aqui. São os mesmos? São. Repete. É elevado a 2, porque eles estão repetidos duas vezes. A gente já falou, é só repetição, só repetição, só repeteca que a fala. Só no mesmo neném, mesmo blá, blá, blá. Tá? E agora, resolvendo aqui, raiz quadrada elevada à segunda potência, cancela e cancela. Fica 3. Tá aqui o resultadinho. Menos. Tá aqui menos. Por que raiz de 6, professora? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui, raiz quadrada, segunda potência. Então, cancela. São iguais. E repete o 3. Fechou a barraca. Fechou a barraca. A resposta é isso. 3 menos raiz de 6 sobre 3. Aí, professora, mas eu não posso dividir esse 3 aqui com esse 3 aqui, não? De jeito nenhum. Por quê? Porque a operação aqui não é direta. A operação aqui essa operação aqui é de menos. Só pode fazer essas divisões, essas simplificações, quando for multiplicação aqui em cima, certo? Aí é que pode fazer isso. Se for mais ou menos aqui, então pode desistir. De forma semelhante, a gente trabalha com a letra E, só que com uma diferença. O primeiro termo aqui é 2, né? Não é raiz, é 2. Mas o passo a passo é o mesmo. Repetir aqui, multiplica pelo fator racionalizante, que é raiz de 2, esse do denominador, não é esse do numerador, não. E aí, o que vai acontecer? Na próxima linha, lembra que eu faço aqui tem 1, né? Vai fazer 2 vezes 1, 2, mais... Sim, desculpa, 2 o quê? Raiz de 2. Porque o 1 está acompanhando o raiz de 2, então tem que ser 2 raiz de 2. Certo? 2 raiz de 2. Mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Os caras semelhantes, elevado à segunda potência. E aqui embaixo também, raiz de 2 vezes raiz de 2. Caras semelhantes, repetido duas vezes, elevados à segunda potência. Na próxima linha, eu tenho o quê? 2 raiz de 2, só repetir. Mais, repetir. E esse 2 saiu da onde? Ele saiu daqui. Não é raiz quadrada? O índice aqui dentro não é 2? Então, o índice aqui é 2, olha. Quando o índice aqui é 2, cancela e cancela, restou apenas o 2. É ele aqui, ó. Algo semelhante vai acontecer com o denominador. O índice é 2, cancela e cancela, porque o índice é igual ao expoente, 2. Então, está ele aqui. Aí, professora, então, por que deu raiz de 2 mais 2? Eu explico, não chore, não. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Por que deu raiz de 2 mais 2? Lembra que, nesse caso do 3 e esse 3 aqui, não podemos fazer nada. Acabou aí. Mas, nesse caso, o que a gente tem aqui entre o 2 e o raiz de 2? A gente tem uma conta de multiplicação. É 2 vezes a raiz de 2. E eu tenho apenas um termo aqui embaixo, que é no denominador, que é o 2. Esse 2 vezes, esse 2 que está multiplicando raiz de 2, ele pode ser simplificado com esse 2. Eles são iguais. Quando eles são iguais, cancela os meninos. A partir do momento que eu cancelo esses dois caras, esse sinalzinho da fração aqui, que eu estou circulando, esse sinalzinho da fração, ele também deixa de existir. E só quem é que continua existindo aí nessa conversa toda? Raiz de 2 mais 2. É a nossa resposta, pessoal. É a nossa resposta. Sem sofrimento. É a nossa resposta. Raiz de 2 mais 2. Tranquilo? Muito bem. Vamos embora. Qualquer coisa, manda um alô para mim aí. Terceira questão. Está na página 53 também. Terceira questão. Coisa básica, sem sofrimento. Também é só repetição, gente. Só repetição. Ele está dizendo aqui. Você já sabe
que, desculpa, você já aprendeu que a raiz enésima de A sobre B é igual à raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Nessas condições, racionalize o denominador de cada uma das seguintes expressões. Ele só lembrou aqui uma das propriedades da radiciação, e ele está pedindo para a gente racionalizar os denominadores, algo que a gente começou a aprender agora. Eu escolhi apenas uma letra, tem outras letras lá, e fica a critério de vocês praticarem para aprofundar o conhecimento. Então, essa expressão aqui, raiz de 3 sobre 10, está igual ao que ele disse no início. E ele diz que raiz de 3 sobre 10, a raiz enésima, é igual à raiz enésima de... É só repetir, olha. Eu vou seguir essa orientação que esse cidadão está me dando aqui, certo? No caso, aqui a raiz eu sei que é 2. Por quê? Quando não aparece é 2. Eu vou repetir aqui. Tá vendo? Eu repeti aqui, ó. Só repetir. Raiz quadrada de 3 sobre 10. Seguindo a ideia do nosso orientador aqui do livro, da questão, então ficou a raiz quadrada de 3 sobre 10 é igual a raiz quadrada de 3. Esse quadrado ficou bem redondinho aqui. Deu muita pizza. 2 sobre a raiz quadrada de 10. Foi isso. Gente, a gente viu agora que eu tenho um fator racionalizante aqui, que é a raiz de 10, raiz quadrada de 10. Eu vou precisar de racionalizar o denominador, foi o que a questão pediu aí. O que é que eu vou fazer agora? Quem acerta, quem se habilita agora, deixa eu pegar aqui, mudar a cor da caneta. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 10, raiz de 3 sobre a raiz de 10, vezes, porque é a operação que a gente utiliza, como via de regra, multiplicado pelo fator racionalizante, que é raiz de 10, tanto para o numerador quanto para o denominador, tanto para quem está em cima quanto para quem está embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 10, o índice é o mesmo, é 2 aqui e 2 aqui, então raiz de, coloca dentro da mesma raiz, 3 vezes 10. Aqui os caras se repetem, em forma de multiplicação, eles se repetem duas vezes. Então, você vai colocar dentro de parênteses e transformar numa potência, né? Potência de radicais. E foi isso aqui. Na sequência, a gente tem que raiz de 3 vezes 10, 3 vezes 10 é 30, então dá raiz quadrada de 30. E aqui aquela história. Quem é o índice aqui? 2. Se o índice é 2 e o expoente é 2, cancela e escreve apenas quem ficou, que foi, no caso, o 10. Raiz de 30 sobre 10. Não tem como a gente simplificar, mesmo que a gente viesse decompor o 30, ficaria 2 vezes 3 vezes 5, né? Ainda assim, não daria para extrair da raiz e fazer a simplificação com 10. Então, a resposta é raiz de 3 sobre 10. O que era raiz de 10 aqui no denominador ficou apenas 10. A gente racionalizou. Nós obedecemos a orientação da questão e fizemos, e chegamos à nossa resposta lá, certo? Vamos indo. Vamos ver o que eu preparei ainda mais, que até eu me esqueci. Pronto, gente. Aqui já estamos chegando no final já do conteúdo sobre radiciação. E aqui outro assunto bacana chamado potência com expoente racional. Deu um engasgozinho aqui. Pronto, gente. Prosseguindo. Desculpa aí, deu um engasgozinho aqui com a minha própria saliva. E assim mesmo, vamos terminar.
Então, potência com expoente racional. A gente viu lá potência de radical, agora a gente vai ver o expoente racional. Lembra do conjunto dos racionais, que é os números escritos em forma de fração. Olha aqui. Então, vamos lá. Esse exercício, ele está na página 55, esse conteúdo. Está lá na página 55. E, de novo, vamos praticar. E a teoria, vocês ficam a critério aí para ler. Não é difícil essa parte da potência com expoente racional. Não é difícil. É apenas fazer o seguinte. A ideia aqui, deixa eu mudar aqui o... Qual é a ideia? É a gente olhar para o índice e para o expoente. A gente vai olhar para eles. E qual é a lógica? É pegar o expoente, ou seja, quem está dentro, e colocar em cima, em forma de fração, e quem está fora, no caso aqui do 7, coloca embaixo, coloca no denominador. Então, toda vez aqui, como no caso do nosso exercício, escreva na forma de potência com expoente fracionário os seguintes radicais. Nada mais é do que você transformar esses cidadãos em fração. Ou seja, eu tenho aqui raiz sétima de 2 elevado a 3. Então, o expoente, ele vem para cima. E, deixa eu pegar. O expoente, ele fica em cima, certo? Ele fica aqui. E o 7, o expoente, ele é numerador, ele fica na parte de cima. E o 7, ele vem ficar aqui, ó, na parte de baixo. Ele vem a ser o denominador, certo? Repete a base, que é 2, e, ou seja, a gente tirou o símbolo da raiz e transformou em uma fração. De forma semelhante, eu escolhi aqui a letra D também para fazer. Mas você diz, professora, não aparece nenhum número aqui nessa raiz. Aparece, é o número 2. Aparece o número 2, certo? Quer dizer, existe o número 2, é porque não aparece, ele é facultativo, porque senão a raiz quadrada, por si só, já está dizendo que é 2. E pela nossa teoria, o que vai acontecer? Eu vou repetir a base, nesse caso é 2, a base é 2 aqui. O expoente 5, ele vem ser o numerador, ok? E o denominador vai ser quem? 2. Por que 2? Porque o 2 é o índice da raiz. É ele que está aqui. Ok? E a mesma situação vai acontecer na letra E. Professora, mas aqui na letra E não aparece nenhum número dentro do expoente aqui, dentro da raiz para ser expoente. Não aparece, mas ele existe. Quem é esse número? 1. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Então, o que vai acontecer aí? Quem está dentro, no caso é 1, ele vem a ser o numerador. Repete a base. E desculpa, gente, aqui é 5, viu? Eu coloquei 9, mas é 5. Aqui é 5, tá? Coloquei 9, mas é 5. A base que é 5. E a digitação, desculpa aí, tá? E esse 9 que está aqui, ele passa a ser... Opa! Aqui. Esse 9 aqui, ele é o denominador. É só isso, gente. Transformar com expoente fracionário é isso. É transformar a raiz e os expoentes numa fração. Vai relacionar. A letra G, você diz, professor, não aparece nem número aqui, nesse sinal da raiz, e nem dentro da raiz.
Aí a gente sabe que aparece polvo. Aqui, olha, nessa parte da raiz, o número é 2, certo? E aqui dentro da raiz, o número é 1. O número é 1. Aqui dentro da raiz, o número é 1. Certo? Nessa situação, o que vai acontecer aqui? Para a gente transformar no expoente fracionário, a gente vai pegar quem está dentro da raiz, que é 1, a raiz de 11, né? Então, 11 está elevado a 1, então a gente vai pegar esse 1 e vai ficar aqui. Repete a base, que é 11, e o denominador, da parte de baixo, vai ser 2, porque é o índice da raiz. Só isso, essa parte é muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil mesmo. A questão 2, ela está pedindo para a gente escrever na forma de radical as seguintes potências com expoentes fracionários. A gente vai fazer o inverso do que foi feito na questão 1, que era em forma de raiz e transformou em expoente fracionário. A gente vai transformar agora de expoente fracionário para raiz. Qual é a lógica? A gente sabe que todo mundo, todos os que estão embaixo, todos esses carinhas de baixo, eles são pertencentes a quem está aqui, certo? Então, se na fração ele está embaixo, significa que na raiz ele fica fora. Nessa questão A, ele está embaixo, então ele vem para fora, é o 3. E o 2 que está em cima, o 2 que está em cima, ele vem para dentro. Certo? Só isso. Repete a base, fez o símbolo da raiz, colocou, só isso. A letra D tá o seguinte, lembra que eu falei? Tá embaixo, passa para fora, tá em cima, passa para dentro. Esse 1, ele é daqui, ó. Ele é daqui, do 7. Porque é 7 elevado a 1. Então, esse 1 é daqui, do 7. Esse 1, ele é daqui. E o 2 foi para onde? Alguém sabe me dizer? Muito bem. O 2, ele é daqui, do índice. Certo? Ele é do índice. Deixa eu colocar aqui. Do índice. Ele fica aqui. Então, repetiu o 7, fez o símbolo da raiz, colocou o índice no seu devido lugar, o expoente no seu devido lugar, e encerrou a questão. Tem muitas outras questões para serem feitas aí, mas estas foram as que eu mais achei bacanas para a gente resolver. E aí, na questão 4, da página 55, tem uma situação interessante, que ele está pedindo para escrever, na questão 4 aqui, para escrever na forma de uma única potência de 3. Curiosamente, em todas as letras, a base vai ser 3. Curiosamente. Então, vamos lá. Na letra A, ele tem aqui, raiz de 3 elevada a 1/3 vezes 1/2. Eu tenho a raiz de 3 elevada a 1/3 vezes 1/2. Essas frações, elas são os expoentes. Eu vou apenas repetir a base, beleza? Repetir a base, que é 3, e vou trabalhar com os expoentes. Aqui, ó. Tem 1 vezes 1, 1. Faço o tracinho aqui de divisão, que é da fração, e multiplico 3 vezes 2, 6. Tá aqui, 6. 3 vezes 2, 6. Pronto, base 3, potência 1/6. Pronto, terminou essa questão. Só isso. Imagino vocês aí, tranquilos da vida. Multiplicou. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Tá aqui, 6. Só é repetir a base. Belezinha? Na letra B, eu tenho, ele já avançou um pouco mais aqui agora, tem
3 elevado a 2 sobre 3, dividido por 1, dividido por 3 elevado a menos 1 sobre 6. Gente, bases 3 iguais. Divisão de potências de bases iguais. Na divisão, o que a gente faz? Repete a base e subtrai em si os expoentes. Então, eu vou fazer 2 sobre 3, eu repeti aqui, 2 sobre 3. Pela regra, né, subtrai, então, menos, está aqui o menos, certo? Dentro de parênteses, eu coloquei menos 1 sobre 6. Por quê? Já estava aqui na questão menos 1 sobre 6. Já vem no exercício. Tem o menos da regra e tem menos que é da questão, que já veio. Por isso que eu preciso de colocar dentro de parênteses. Já expliquei isso em outras aulas, porque para não dar um conflito, um choque de sinais. Certo? E aí, quando é que eu faço? Repetir a base, que é 3. Repeti o 2 sobre 3, beleza? Fiz menos por menos, que deu mais, tá aqui o mais. E repeti 1 sobre 6. Até aí tudo bem. Né? E agora, o que vai acontecer? Eu repito a base, que é 3. Repito a base, que é 3, está repetido. Veja que aqui em cima, aqui no expoente, tem um cálculo bem avançadozinho, né? Que na verdade não é avançado, é básico. Um cálculo básico aqui. Por quê? É uma operação de fração, adição de frações, com denominadores diferentes. O denominador da primeira fração é 3 e o denominador da segunda fração é 6. Lembra que existia um negócio ali que vocês faziam chamado, eita, ficou grande aqui, MDC? Você lembra disso que vocês faziam? MDC? Era assim. Aqui. M. Eita, esse D ficou grande. Mas era assim, MDC. Lembra que vocês aprenderam uma vez na vida? E que eu acho que todo mundo se lembra disso? Então, MDC. Então, a gente faz o MDC, o MMC, desculpa, o MMC é o o MMC, desculpa, o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 6, mínimo múltiplo comum entre 3 e 6 é o próprio 6, quando a gente faz o cálculo lá. Aquele cálculo que coloca aqui assim, para fazer aqui os dois fatores. Então, isso é MMC, certo? Então, quando a gente faz esse tipo de cálculo, deixa eu apagar isso aqui. A gente faz esse tipo de cálculo, a gente encontra que o MMC entre 3 e 6 é 6. Aí o que vai acontecer? A gente divide o novo denominador pelos denominadores anteriores e multiplica pelos numeradores anteriores e vai formar um novo numerador. Ou seja, eu vou dividir 6 para esse 3 aqui. Não é o 3 da base, é o 3 do expoente que está lá. Esse 3 aqui, vou dividir. 6 dividido para 3 vai dar 2. Aí eu vou e multiplico pelo o 2 que já estava lá. Repito mais. Vou e divido o 6 agora pelo 6, que já era o outro denominador. 6 dividido para 6 dá 1. E 1 vezes 1 eu coloco aqui. 1 vezes 1. Certo? E aí, eu repito a base, que é 3. Base repetida, 3. Repetir o denominador, que é 6. E quando eu faço 2 vezes 2, dá 4. Mais 1 vezes 1 dá 1. Aqui eu tenho que 3. Tenho 3, que é a base. 4 mais 1 dá 5. Tá aqui. E repete o denominador, que é 6. Então, aí a resposta é 3 elevado a 5 sobre 6. Ok? Teve um trabalhinho a mais por causa
por causa dos denominadores diferentes lá no expoente, ok? A resposta é 3 elevado a 5 sobre 6. E, para finalizar, a letra C, né, que tem 27 elevado a 1 sobre 6. Gente, ele não está pedindo, não é o expoente 3, a base 3, então a ideia é transformar esse 27 numa base 3. Eu vou pensar, eu vou multiplicar, vou repetir o 3. Quantas vezes multiplicando para chegar em 27? Quando a gente faz esse pensamento, a ideia é fazer o seguinte, é 27, decomposição, gente, 27 dividido, aí começa dividindo lá, decompondo. Essa parte da decomposição eu vou deixar a critério de vocês, tá bom? Deixar a critério de vocês. Mas para eu saber, eu preciso de decompor 27 na base 3. E quando eu faço essa decomposição, eu encontro que 27 na base 3 é igual a 3 elevado a 3. Eu coloco dentro de parênteses porque eu tenho ainda o expoente racional aqui, fracionário, que é 1 sobre 6. Aqui, 1 sobre 6. Eu repeti ele também. Certo? E depois, na próxima linha, eu repito a base, que é 3. Multiplico 3 vezes 1, dá 3. Aqui embaixo só tem o 6, então eu repito só o 6, porque só tinha ele. Tá aí, repetido. Aqui, na próxima sequência, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ver se dá para simplificar o 3 e o 6 lá nesse componente fracionário aqui. E a gente observa que dá para dividir por cima, em cima a gente dá para dividir por 3 e embaixo 6 também dá para dividir para 3. Então, aqui eu repito a base, que é 3. Em cima, eu divido 3 para 3, que me dá 1. E embaixo, eu divido 6 para 3, que me dá 2. Logo, a minha resposta é 3 elevado a 1 meio nessa letra C aí. A minha resposta é 3 elevado a 1 meio. Ok? E aí a gente finaliza. Graças a Deus, a gente finaliza esse assunto chamado radiciação. A gente já fica preparado para a nossa bateria de simulados, dos simulados, certo? Aqui está o aviso, as duas turmas, para este exercício, para esse conteúdo que eu acabei de apresentar, as duas turmas precisam copiar, seguir esse contexto que eu estou pedindo aí e enviar no link que eu vou deixar disponibilizado, certo? No YouTube, nos WhatsApps e por aí vai. Gente, que vocês tenham sucesso aí nos exercícios, revisem, parem o vídeo, façam mais exercícios, me procurem, e a gente vai conseguir avançar aí, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo momento, e qualquer coisa, estou à disposição. Cheiro no coração de vocês.